Alô, bom dia, estamos de volta nessa segunda-feira, 5 de maio de 2025 e confesso, estava com saudades dos amigos. Fiquei um pouco de molho nesse fim de semana para cuidar das cordas vocais, dar um descanso para as bichinhas. Mas estou de volta e a semana começa quente, meus amigos. Começa com uma imagem impactante de ontem, talvez a imagem mais impactante do fim de semana. Um míssil disparado pelo Iêmen atingiu uma área aberta do aeroporto de Ben Gurion, a 15 quilômetros de Tel Aviv, em Israel. E aí a pergunta de 100 entre 100 especialistas em defesa é: como esse míssil atingiu um terreno próximo, ou melhor, um terreno do aeroporto de Ben Gurion? Qual foi a falha dessa vez? Por que o sistema de defesa de Israel falhou? Bem, a IDF diz que houve uma falha técnica, mas disse que tem interceptado, ou já interceptou, 95% dos artefatos lançados pelo Iêmen. 5% passaram. Mas o de ontem deixou marcas realmente profundas em Israel. Não só físicas, porque afinal fez um buraco enorme, muito assustador mesmo, mas marcas porque Israel continua sendo atacada por mísseis de longa distância do Iêmen. Benjamin Netanyahu, num comunicado oficial ontem à tarde, prometeu uma resposta enérgica. Ele disse: haverá golpes, estamos agindo contra eles. Agimos no passado e agiremos no futuro. Não posso detalhar tudo isso. Observou, porém, que os Estados Unidos também estão mirando as forças Houthis do Iêmen. O ministro da Defesa de Israel também falou duro. Israel Katz repetiu o aviso de Netanyahu, dizendo: quem nos prejudicar, nós o prejudicaremos 7 vezes mais. Esse ataque, diz o Jewish News Syndicate, marca a mais recente escalada da organização terrorista Houthi, que lançou uma série de mísseis balísticos de longo alcance e drones contra Israel nos últimos meses, tendo como alvos portos, instalações militares e agora o principal aeroporto internacional de Israel. Realmente isso aqui acende sim uma possibilidade para um forte ataque de Israel diretamente ao Iêmen, mas, claro, como todo mundo sabe, da ligação estreita, por assim dizer, entre o Irã e o Iêmen, é possível que as negociações para um novo tratado nuclear entre Estados Unidos e Irã emperrem de vez, totalmente. E aí os Estados Unidos tenham que agir mais duro contra o Irã. Aliás, quem está pedindo isso é o professor Hafizadeh, o professor de Harvard, que é iraniano. Ele chegou a escrever uma carta aberta a Donald Trump, dizendo, primeiro, dos perigos do Irã em relação a esse acordo nuclear, e segundo, pedindo para que Donald Trump olhe essa questão do Irã não como em relação a um país que queira negociar, mas em relação a um país que quer ganhar tempo para colocar todo o Oriente Médio, quem sabe parte da Europa, debaixo da Sharia, por assim dizer, ou do tacão dos ayatolás. Nessa carta aberta, que foi publicada no Gateway Pundit, Majid Hafizadeh disse o seguinte: o último decreto do Irã aos Estados Unidos declara abertamente que o regime iraniano não tem interesse em concessões, não tem intenção de abandonar o seu programa de armas nucleares e não teme ameaças impotentes, segundo os ayatolás, de um presidente americano. Hafizadeh diz que o regime iraniano merece pelo menos o crédito pela honestidade. Os mulás dizem abertamente que querem preservar o seu programa de enriquecimento de urânio. Isso daria ao regime uma arma carregada apontada para o mundo. Hafizadeh lembra que esse é um jogo de gato e rato e tem sido o manual do Irã por quase 20 anos. Ele diz que o regime iraniano finge obedecer a algum ocidental desprezível,
reduzindo ligeiramente o enriquecimento de urânio para satisfazer políticos ocidentais desesperados que buscam vitórias diplomáticas de curto prazo. Em troca, o Irã extrai bilhões de dólares em alívio de sanções, benefícios econômicos e, principalmente, legitimidade prática. E aí, conclui ele, que uma coisa é certa: no minuto em que ficar claro que o Irã adquiriu armas nucleares, todos os países do Oriente Médio, exceto Israel, se submeterão ao Irã. Se submeterão a isso, um Irã nuclear, em vez de correr o risco de serem bombardeados. Bem, em relação a Israel, o Congresso norte-americano, a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, votará hoje um projeto chamado HR 867. É um projeto de lei que criminaliza boicotes a Israel, enquanto os Houthis continuam bombardeando Israel. Aqui, o Health Impact News diz que esse projeto de lei visa expandir as leis anti-boicote existentes para penalizar os americanos que participam de boicotes a Israel ou aos assentamentos israelenses promovidos por organizações governamentais internacionais, como as Nações Unidas e a União Europeia. Se aprovado, a legislação imporá penalidades civis de até $300 mil, com multas criminais de até $1 milhão e penas de prisão de até 20 anos para indivíduos americanos que apoiarem boicotes a Israel. Outra notícia importante, essa aqui vem da Turquia. Ela é importante pela semelhança com alguns outros países ocidentais. Vejam só, publicado por Uzay Bulut, que diz o seguinte: a Turquia está prendendo generalizadamente e torturando críticos ao regime, censurando e torturando. Em 19 de março, diz a matéria, poucos dias antes das primárias de 23 de março, do principal partido de oposição da Turquia, o Partido Republicano do Povo, o CHP, o prefeito de Istambul, Ekrem İmamoğlu, o principal candidato do CHP, considerado por muitos como um possível vencedor da próxima eleição presidencial contra Erdogan, foi preso sob acusação ou acusações contestadas de corrupção e terrorismo. Vejam só, um opositor a Erdogan, que pode, sim, tem chances de ganhar, foi preso antes das eleições. Um dia antes, 18 de março, o diplomata universitário İmamoğlu foi revogado, o diploma de İmamoğlu foi revogado, citando nulidades e erro claro como motivos para o cancelamento do seu diploma. A decisão, claro, o afeta e também a outros 27 indivíduos cujas credenciais acadêmicas foram invalidadas. Eles não podem mais trabalhar nas universidades que pertencem, não podem mais dar aula. Todos os detidos, absolutamente todos, diz a matéria, foram terrivelmente torturados enquanto detidos. Foram torturados terrivelmente ainda no veículo de detenção, enquanto eram levados para a delegacia de polícia. Há jovens entre eles que estão em péssimo estado. O terrível é que não há nada como prova contra eles nos arquivos de investigação, nem mesmo fotos que os colocariam diretamente nas ações contra o governo. Não existe prova nenhuma, mas eles foram presos e torturados. Esses são julgamentos de vingança, diz a matéria. Os promotores que colheram depoimentos dos detidos na sexta-feira, hoje não conversaram com os advogados de forma alguma. Isso não é um judiciário adequado, disse Tarikulu, deputado do partido de oposição CHP em 27 de março. Ou seja, eles foram presos arbitrariamente, sem o devido processo legal, e não podem se comunicar com os seus advogados.
Enquanto isso, o regime de Erdogan prendeu muitos jornalistas dissidentes e continua a aplicar pressão financeira e judicial sobre veículos de comunicação que se recusam a atuar como porta-vozes do regime. Não houve chance de defesa. A decisão parece preparada com antecedência pelos magistrados, disse uma advogada dos detidos. Enquanto isso, o governo continua vejam só que interessante, enquanto prende manifestantes e jornalistas e professores universitários por serem críticos ao regime, o governo continua perdoando e libertando terroristas turcos pertencentes ao Hezbollah. O apoio do regime de Erdogan a grupos terroristas islâmicos como o Hamas e o ISIS também está sendo documentado e transmitido ao mundo, diz a matéria. Enquanto isso, os europeus realmente querem que 87 milhões de cidadãos turcos inundem a Europa. Bem, essa é uma situação particularmente delicada, porque a Turquia faz parte da OTAN, mas não se comporta como um país ocidental. Aliás, estamos vendo aí uma ditadura, sim, como acontece em outros países por aí, muito semelhante. Críticos do regime, candidatos importantes são presos para não concorrer a eleições. Críticos do regime, como professores, como jornalistas, como estudantes, são presos sem o devido processo legal. E terroristas, pessoas perigosíssimas, são soltas. Isso, claro, configura algo bem diferente do que deveria ser o comportamento de um país membro da OTAN. Será por isso que os Estados Unidos já não querem apoiar tanto assim a OTAN? Seja como for, os Estados Unidos precisam também se voltar para essas questões de regimes autoritários, autocracias, que fazem parte, teoricamente, do mundo ocidental. Donald Trump realmente tem muito trabalho pela frente. Agora, 3 notícias importantes também, uma em relação ao Brasil, outra em relação, uma em relação à Argentina, outra em relação ao Brasil e uma terceira em relação a Portugal. Vejam só, em relação à Argentina, o ex-cenário mundial da Argentina disse que o governo enviará 10 mil homens para a sua fronteira norte e nordeste, que, aliás, faz fronteira com o Brasil e Paraguai, para combater bandidos que possam entrar tanto do Paraguai quanto do Brasil na Argentina. Ou seja, uma forte mobilização militar nessas fronteiras, na fronteira com o Brasil, Argentina e Brasil, e Argentina e Paraguai. A Argentina está temendo, sim, a entrada de bandidos que passem pelo Brasil ou Paraguai em direção à Argentina, ou grupos, até mesmo grupos terroristas, falam pessoas do governo. Por outro lado, em relação ao Brasil, essa aqui foi uma notícia do Diário do Poder, diz que os comandantes das 3 Forças Armadas brasileiras relataram ao governo brasileiro que há um risco de falta de combustíveis para jatos da aeronáutica e veículos blindados do Exército. Contatos da Marinha e do Exército contratos, diz aqui a matéria, contratos da Marinha e do Exército estão em atraso, conforme documentado pelo canal CNN a respeito do assunto. Na reunião com o governo, o presidente aqui teria se comprometido a resolver a questão orçamentária no 2º semestre. Os militares também pediram pela aprovação da PEC da previsibilidade, que deveria estabelecer um percentual de investimento em defesa nacional. Porém, diz o Diário do Poder, o projeto está parado há 1 ano e meio no Senado. O relator é justamente o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues.
Isso é a matéria do Diário do Poder. E é claro, tem sempre algum gaiato para dizer o seguinte: bom, combustível para exército não tem problema, para exército, marinha, aeronáutica, isso pode faltar. O que não pode faltar é combustível para os trens da alegria, não é mesmo? E agora uma notícia sobre Portugal, uma notícia interessante, mas muita gente está dizendo que é uma fake news. Só que a notícia foi dada pela Associated Press. Seria mais uma fake news da gigante Associated Press? É bom lembrar que Donald Trump retirou o pessoal da AP, da Associated Press, do Salão Oval da Casa Branca, e isso deu muito o que falar nas hostes à esquerda. Mas vejam só, a matéria da Associated Press diz que Portugal anunciou a expulsão de 18 mil estrangeiros antes das eleições nacionais, antecipadas para 18 de maio. O governo interino de Portugal planeja expulsar 18 mil estrangeiros que vivem no país sem autorização, disse um ministro no sábado, em preparação para as eleições nacionais. O ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro, disse que o governo emitirá aproximadamente 18 mil notificações para pessoas que estão ilegalmente no país, solicitando sua saída. O ministro disse também que as autoridades começarão, na próxima semana, a solicitar a saída voluntária de 4.500 estrangeiros dentro de 20 dias. E aí muita gente está comentando, o pessoal lá na mídia alternativa de Portugal está dizendo que é fake news, o governo não está fazendo nada disso, é apenas uma forma aí de ganhar popularidade antes das eleições, porque muitos portugueses estão pelas tampas com, enfim, você sabe, né? Essa imigração em massa e, bem, enfim. Então está aí, essa é a polêmica. O governo português não estaria interessado em tirar o pessoal, mas só fazer essa propaganda aí para ganhar votos. Bem, outra notícia importante aqui é essa em relação à Apple. Diz aqui uma matéria da Epoch Times que a maioria dos iPhones com destino aos Estados Unidos não serão mais fabricados na China, mas na Índia, só para os Estados Unidos. Aí existem também aqueles comentários que dizem o seguinte: bem, a Apple está fazendo aí também uma espécie de propaganda. Fabricará iPhones para o mercado norte-americano na Índia, mas para o resto do mundo esses iPhones continuarão sendo feitos na China. Não mudaria muita coisa. Bem, aqui uma última informação, essa causou uma espécie de escândalo entre os católicos europeus. Foi publicado no sábado pelo Express do Reino Unido que Emmanuel Macron foi acusado de tentar escolher o próximo Papa, com jornais de direita na Itália alegando que o presidente francês está tentando manobrar nos bastidores antes do conclave de 7 de maio. A discussão surgiu após relatos de 2 reuniões privadas envolvendo Macron e figuras-chave do Vaticano, provocando alegações de intervencionismo digno de um rei sol moderno, em referência ao ex-monarca francês Luís XIV. Bem, aqui então, muitos estão comentando, principalmente o Geoffrey Grinder, que diz o seguinte: será que Macron não estaria fazendo um lobby aí por uma, digamos, uma ligação com a profecia do Apocalipse que fala do anticristo, o homem do pecado? Muitos estão perguntando, não seria Macron esse homem do pecado e estaria tentando colocar mais um papa, por assim dizer, na cadeira de Pedro, para servir aos propósitos do globalismo, para conseguir servindo a esse propósito? E aí muitos lembram da estreita relação de Bergoglio com Macron. Muitos dizem que Bergoglio foi um daqueles que autorizou Macron a ser a autoridade mundial
para governar a Pande. Muitos estão lembrando desse detalhe, e agora então Macron, ao que tudo indica, estaria querendo fazer o sucessor de Bergoglio mais uma vez, né? Porque já muitos dizem ele também estava envolvido na eleição de Bergoglio e também na renúncia de Bento XVI. Seria então Macron o homem do pecado? Bem, eu não arrisco, não quero arriscar nada nesta área, mas que é escandaloso, isso é. Macron tentar interferir na eleição de um Papa. Não é surpresa, mas é escandaloso, claro. Por enquanto é isso, eu tenho outras coisas para falar, mas como o vídeo já está longo, deixarei para a noitinha uma profecia de Martin Armstrong para 2025 e para 2026, baseado, claro, em cálculos. Martin Armstrong já acertou muita coisa no passado e descreve um quadro sombrio para a humanidade já neste ano e 2026. Mas eu falo só sobre isso, eu falo à noite, na curtinha do professor. Espero vocês. Até lá, se Deus quiser.